Agora sim. Vamos iniciar aqui, então. Deixa eu deixar o speaker view. Ok. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o quanto a falta de organização atrapalha na conquista das metas, né, e dos nossos objetivos. Eu vou fazer várias perguntas hoje para vocês e quem também assistir a aula depois, e pega um caderno para fazer as anotações, porque, como vocês já sabem, as respostas estão sempre dentro de vocês. Então, na hora que eu fizer uma pergunta, por mais que você fique um pouco perdido de não saber, né, o que responder, anota o que vier na cabeça e depois, se você quiser ir em busca de respostas mais profundas, aí você tira um tempo para fazer. Só que tem muita coisa que às vezes a gente não sabe responder. E é isso que faz com que a gente talvez se distancie, né, dos nossos objetivos, das coisas que a gente deseja. Então, por exemplo, com essas aulas aí que vocês fizeram, o que vocês não enxergavam e que vocês passaram a enxergar? Tá, agora eu vou falar sobre aprendizado. O que isso trouxe de diferente? Qual que foi a mudança de olhar que aconteceu, que ocorreu com vocês? E o que mudou? Pode pensar aí, fazer alguma anotação de palavras, pode ir escrevendo aí tranquilamente. E, por exemplo, com todo esse conhecimento que você adquiriu, o que mudou no seu cenário? Né? Então, assim, cada um aqui está em busca de algo. Algumas pessoas em busca de missão e propósito, outras melhorar os relacionamentos, outras de se encontrar mesmo. E aqui os motivos são diversos, né? Mas o que esse pouco conhecimento, né, com essas aulas, fez com que o seu cenário mudasse? O que esse conhecimento fez com que essas coisas, né, ou que talvez te incomodasse demais, passou a não incomodar tanto, ou coisas que você achava que o problema estava no outro e conseguiu enxergar dentro de você, né, que talvez não seja o outro, né, ou quando você observa alguns ciclos que vão, né, se repetindo na sua vida. E como eu disse, muda o cenário, muda a pessoa, muda o emprego, muda tudo e os problemas continuam os mesmos. Por quê? O problema não está no externo. O que mais? Para quem já fez os exercícios sobre crenças, eu queria que vocês pensassem. Para quem fez a lista lá sobre as crenças que tem, né? Já vou começar a falar sobre a organização que tem a ver com tudo isso. O que você pensar, de certa forma, agrega na sua vida? Ou não? Tem pessoas que falam assim, eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. Esse é meu jeito, eu nasci assim. Tudo bem, tudo é uma decisão. E toda decisão vai partir de você. Mas esse tipo de crença, esse tipo de pensamento e comportamento que você tem, agrega na vida que você deseja ter? Será que você ser dessa maneira está te trazendo benefícios? Ou não? Por exemplo, uma pessoa que é muito teimosa, ela não consegue escutar a opinião do outro. Você acha que esse tipo de comportamento, porque você sempre foi assim e é assim que é, será que é assim que tem que continuar, que permanecer? Esse tipo de comportamento te traz algo de bom?
Ou você acha que se você mudasse esse comportamento, você teria relacionamentos melhores ou resultados melhores? Então, pensa um pouco sobre como a forma que você pensa, as coisas que você acredita, né? Como elas agregam na sua vida. E se não agregam, o que você pode fazer para mudar? Lembra tudo que a responsabilidade, né, está sempre em você. Por mais que a gente reclame, né, de tudo e de todos quando a gente está num ciclo, claro que quando a gente passa a iniciar o caminho do autoconhecimento, e se a pessoa aprender rapidamente, ela sabe que ela é responsável pela vida que tem e por tudo. E isso faz com que a gente pare de reclamar do outro, né? E olhe um pouco mais pra gente. Entrando nesse assunto, eu vou falar aqui sobre organização. Vou fazer mais uma pergunta. Fiz várias perguntas hoje. Como que você organiza a sua semana? Você sofre com a falta de organização? Gente, eu vou falar organização no geral, tá? Por exemplo, você sabe que você acorda de manhã atrasada. Aí, porque você acordou atrasada, você começa a pegar um monte de roupa, porque você não sabe a roupa que você vai vestir. E você começa a juntar aquele monte de roupa, por exemplo, tá? Na sua cama, no seu quarto, não sei. E aí você precisa sair correndo. E aí você esquece um monte de coisas. E, por exemplo, se você estiver fazendo uma dieta, você não se preparou antes para saber, né, o seu cardápio da semana, o que você ia comer, né? Ou reservar, separar as porções. Gente, tudo isso que envolve a organização é muito sério na questão dos resultados. Uma pessoa que não é organizada com as coisas, uma pessoa que não antecipa os acontecimentos, ela se perde na rotina. E isso é o quê? É você aprender a ter disciplina. Então, às vezes você fala, mas eu não quero parar no meu domingo à noite para fazer minha agenda. Ok, mas se você parasse, por exemplo, uma hora que fosse para planejar sua semana, ver, por exemplo, que tal dia você tem que ir no médico fazer tal exame, não pode comer tal coisa, se antecipar, né, com todos os compromissos que você vai ter, com o foco, né, do seu objetivo. Que se você está na desorganização, você se perde facilmente, você não consegue obter os resultados que você quer. Então, por isso que a agenda, a organização, o planejamento e o foco, eles são peças-chave para que você chegue onde você deseja. E eu tive um exemplo, acho que há 2 semanas atrás, de um dia que eu precisei sair, acho que foi no dia das gravações. Na hora que eu fui ligar meu carro não ligou. Claro, porque eu tô aqui, né, dentro de casa o tempo todo, não tô saindo. E tinha algumas outras coisas que eu não tinha me atentado um dia antes de me programar. E aí o carro não pegou, eu tive que ligar para o seguro. E aí meu dia começou super turbulento. E eu cheguei 25 minutos atrasada do horário que eu marquei com o fotógrafo, né? A pessoa que ia fotografar, filmar. E eu comecei a ficar estressada até chegar lá. Porque eu tava atrasada, porque eu esqueci de não sei o quê. Tive que parar para comprar. E aí eu parei. No meio da turbulência, eu parei para me observar. Eu falei, tá, por que você tá nessa correria, né? Eu conversei comigo mesma. Porque eu não me planejei.
Eu tô tão acostumada a ficar em casa agora que na hora de eu precisar sair, eu fiquei perdida. Então, quando a gente muda a rotina, ou por exemplo, toda semana a gente tem aquela mesma rotina, tem semana que aparece algo novo para a gente fazer. E principalmente agora que a gente está se readaptando a sair, né? Muitas pessoas precisaram ficar em casa. Eu mesma fui uma que fiquei mesmo. E eu tô numa readaptação para sair de novo. Porque eu me habituei a ficar em casa, a fazer as coisas aqui. Então, tudo a gente se adapta, mas tudo com organização. Então, nessa hora que eu comecei a me estressar e eu percebi que eu tava começando a ficar ansiosa, porque, né, tava tudo saindo fora do controle, tá vendo? Que a gente sempre acha que tem. Aí eu parei e me observei. Quando eu faço isso, como eu falei para vocês que isso vai ser uma filosofia de vida, vocês vão levar isso para a vida de vocês. Quando eu parei para me observar, eu entendi que eu não estava sofrendo das circunstâncias. Eu estava sofrendo só porque eu não tinha feito um planejamento. Por isso que eu fiz aquele post que eu coloquei no Instagram, porque veio com uma clareza, assim, que o quanto a falta de organização atrapalha a nossa vida. Ela atrapalha a nossa vida de uma maneira tão profunda que a gente começa a se sentir pesado com a rotina. E eu falo com tudo, porque agora a gente precisa, para quem está trabalhando em casa ou estudando, se organizar para deixar a casa organizada. Tem horário de almoço, tem horário disso, horário daquilo, horário do curso, para cuidar das crianças, horário de reunião. Tem muita coisa acontecendo no nosso dia. E quando você acorda e você não sabe o que você tem que fazer, você nem sabe qual que é a primeira tarefa do seu dia. Lembrando que, para quem busca, né, o caminho do autoconhecimento, a maneira com que você inicia o seu dia é determinante para você saber se você terá um dia bem-sucedido ou não. Então, para quem leu o livro Milagre da Manhã, eu tinha o audiobook desse livro, também eu tenho ele aqui. E como eu sempre falo, existem as regras, mas as regras não são para todos. Lá eles falam que é importante que você acorde às 5 da manhã, mas não quer dizer que tem que ser às 5 da manhã. O que eles querem passar, a mensagem, é que você, se você acordasse 1 hora antes do horário de você ter que sair ou iniciar as suas atividades, o seu dia seria outro. Porque você inicia o seu dia com uma meditação, com 10 minutos de uma leitura. Você escreve no seu caderno pelo que você é grato. Então, existe uma rotina. Por isso que o livro chama O Milagre da Manhã. E essa rotina te traz uma motivação e uma energia sem igual. E determina um dia de muito sucesso. E quando você não tem essa organização, você sai fora do seu foco. Seja ele qual for. Se o seu foco é estudar ou iniciar um novo curso ou continuar um curso, você não consegue fazer o curso porque você não se organizou. Se o seu foco é fazer uma dieta e seguir bonitinho ali, né, ou mudar a alimentação, alguma coisa, e você não parou para olhar, organizar seu cardápio, verificar na semana o que você ia precisar, ou mesmo, por exemplo, tá com as crianças, sabendo que você tem que trabalhar, olhar as crianças, limpar a casa, fazer tudo, você parar um momento e falar, ok, eu vou separar aqui 4 refeições ou 4 misturas aqui, vou deixar meio que pronto, porque eu sei que essa semana vai ser muito corrido. O que você está fazendo quando você faz isso? Você está se poupando.
de gastar energia em coisas que não são necessárias naquele momento, se você tivesse se planejado. E aí, quando você não faz, você se vê em meio a um monte de tarefas, todas acumuladas, uma bagunça porque não tem a ordem de uma agenda. E você se sente cansada, você se sente estressada, você se sente perdida. Por isso, eu trouxe esse assunto da organização. Cada um pode achar a sua organização. Por exemplo, muitas pessoas reclamam, nossa, já que eu tô em casa, trabalhando, aí tem que limpar a casa, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mesmo aqui em casa, você precisa ter um cronograma. Senão você limpa a casa o dia inteiro. O tempo todo, a gente não para. A louça não para, aí é um pó aqui, outro ali, aí é roupa que tem que lavar, aí tem que pendurar, que tem que passar. E aí você se pega numa rotina muito pesada, numa loucura. Isso começa a te desmotivar. E aí você começa a se desconectar de você de novo. Por falta de planejamento. Olha o quanto isso é importante. Lembra das atividades, né? A Volta aqui, ela sabe sobre a atividade de atenção plena, que é você estar presente 100% em uma atividade. Quando eu falava de lavar louça, ou estar com as crianças, ou tomar um banho, escovar os dentes, e você está ali, sabendo o que você está fazendo, focada na sua atividade, não deixando a sua mente ir para outro lugar. Uma atividade que eu faço e que eu percebo toda hora eu tenho que voltar é quando eu tô secando meu cabelo. Eu tô secando o cabelo e eu tô pensando no e-mail, no WhatsApp, não sei, aí eu volto. Aí quando eu volto, a minha consciência, ela fala, já que volta. Por quê? Porque é uma coisa que eu treino. É uma coisa que eu aprendi. Antes, eu ia estar lá secando o cabelo pensando em 1000 coisas. E não ia nem perceber. Para mim, aquilo era normal. Só que hoje não é. E aí, quando eu percebo que eu não tô no presente, eu volto. Aí eu sinto aquele vento gostoso, quentinho no meu cabelo. Eu sinto meu cabelo secando. Eu olho pro meu cabelo. Aí a pessoa pode falar, nossa, mas isso vai mudar o que na minha vida? Muito. Muito. Isso faz a gente se desconectar da terra. Porque o tempo todo você tá aqui pensando, e isso te cansa. Isso te estressa. Esse monte de pensamento. Tudo isso o tempo todo, o dia inteiro. Se você permitir, você vai chegar num nível de estresse que não vai ser mais possível nem curar. Depois você fica doente. Isso é muito sério. Então, uma atividade que eu passo para Val, toda a sessão que ela faz, e que eu vou deixar aqui para vocês, é praticar essa atenção plena nas atividades. Quando você está secando o cabelo, você está de verdade secando seu cabelo. Quando você está lavando a louça, quando você está ali cuidando do seu filho, você está realmente olhando para ele. Quando você está estudando, você está de verdade longe do celular, focado, escutando ali o que você quer aprender, ou você está ali respondendo o WhatsApp, escutando ali, secando o cabelo, fazendo a unha. Esse negócio de multitarefa, a mulher, ela consegue. Só que isso estressa a gente. E deixa a gente muito longe do presente. E lembrando, quem está no passado está em depressão, quem está no futuro está ansioso. E não é isso que a gente quer pra gente. Uma aluna pediu até eu falar hoje sobre separar o que eu devo fazer do que eu gosto. E eu achei interessante a pergunta dela,
porque ela falou que às vezes ela se força o tempo todo a gostar das coisas que ela deve fazer. Primeiro, quando a gente já usa esse termo deve, já vem com uma obrigação, né? Claro que nós sabemos que nós temos obrigações, só que aqui a gente aprende que não precisa ser assim. As coisas não precisam ser pesadas. E se tem coisas que você deve fazer e você está fazendo de um jeito pesado, talvez sejam muitos motivos. Eu vou listar algum deles aqui. A falta de organização, que se você se organizar, talvez esse seu dever fique mais leve. A falta de conexão com você, que às vezes você está ali fazendo algo que você deve. Por que você está fazendo aquilo? Eu até coloquei um exemplo aqui, deixa eu ver. Quando você dá um sentido para o que você está fazendo. Eu não sei ao certo, ao fundo, o que seriam essas atividades, né? Que para ela é dever ou gostar. Mas depois eu bato um papo com ela. Mas, por exemplo, quando você traz um sentido para a atividade que você está fazendo. Nem tudo, né, que a gente faz, a gente gosta. Não são todas as atividades que são prazerosas, que são super legais de fazer. Só que quando a gente muda o olhar, até para as atividades, elas ficam mais leves, elas passam a ter um outro sentido. Por exemplo, ter que lavar a louça todos os dias. Você pode incluir aí a gratidão de você ter alimentos, sabe? De você ter utensílios para utilizar. Então, assim, você pode mudar muito o sentido de uma certa atividade e ir muito além do que apenas o que ela é ou simboliza ali. E eu posso dizer com certeza que quando a gente sabe o que a gente gosta, quando a gente se conecta com a gente passa a fazer as coisas com mais amor. A gente passa a fazer as coisas de uma outra forma. E isso traz uma leveza, uma calmaria, uma gratidão, um propósito para as coisas acontecerem, né, ou serem realizadas, se são atividades. E isso faz com que, quando a gente está muito conectada com o que a gente gosta, sabe o que gosta também, porque se você não sabe nem o que você gosta de fazer, quais são as atividades que mais te trazem prazer? Quer dizer que você está longe de você. E qual que é o caminho? Gente, o caminho é um só. É você parar para se observar, fazer uma lista, uma coisa que pode ajudar, né? Talvez essa aluna, fazer uma lista. O que você faz por obrigação? E o que você faz que você gosta? Que aí você faria ali sem problema nenhum, de olhos fechados, super tranquilamente. O que gosta é fácil, né? Fazer, não precisa nem parar para pensar nisso. Mas aí você olha para a lista das suas obrigações. Por que aquela atividade é pesada? Porque às vezes você teria que meio que se forçar a gostar de fazer algo. Tá faltando motivação aí. O que essa atividade vai te trazer de benefício? Ou para você ou para alguém. Então, talvez sejam maneiras de você começar a mudar, ressignificar
né? Isso é muito importante. Ressignificar situações ou a maneira de olhar para isso. Por exemplo, gente, para eu cozinhar sempre foi um martírio. Sério, martírio, assim, uma coisa que eu nunca gostei. Todo mundo sabe. Qualquer pessoa, se perguntar na minha família, meus amigos próximos, todo mundo sabe que eu nunca gostei de cozinhar. E quando eu tentava, eu acho que eu já ia derrotada, né? Porque eu não gostava. Eu fazia porque, igual essa aluna falou, eu tinha que fazer. E eu tentava gostar daquilo, mas não ia. Eu fazia porque eu tinha que fazer. Isso daí já traz uma conotação ruim. Por que que agora é um prazer cozinhar para mim? Por que que esse cenário mudou tão drasticamente? Porque eu encontrei um motivo. Porque eu mudei o meu olhar para essa atividade. Hoje, cozinhar para mim significa eu cuidar de mim, eu cuidar da minha saúde, cuidar do que é mais importante para a minha vida. Sem saúde, o que que você faz? Nada. E por conta de eu achar que eu tinha que cozinhar, eu não gostava, aquela atividade era pesada para mim, e eu comia o que dava. Pede fast food, vamos comer um lanche, pede uma pizza. Não que não possa comer, gente, eu como tudo isso. Chegar no final de semana, meu filho quiser, o Marcos quiser, a gente pede sim. Não tem que deixar de comer as coisas, não tem que deixar de viver. Mas quando eu posso, eu cuido da alimentação. Eu olho com mais carinho para ela. Só que antes, por conta dessa relação que eu tinha com essa atividade, eu só colocava dentro do meu corpo o que não me fazia bem. Até chegar, né? Aí eu descobri a doença que eu tinha e ter que mudar radicalmente a minha vida. E a partir dessa experiência, tudo mudou, né? Hoje isso é algo muito bom. Então é super possível você mudar o seu olhar e ressignificar coisas na sua vida. Gente, isso pode ser para atividades ou para situações que aconteceram na sua vida, ou pessoas, ou tudo. Aconteceu daquela forma, será que tem que ser sempre assim? Será que eu tenho que carregar minha vida inteira, né? Algo que foi de um certo jeito? Ou eu posso hoje olhar para aquela situação e falar, ok, aconteceu isso, mas eu tiro um aprendizado e escolho seguir a minha vida. Livre, leve e solta. Não apegada a coisas no passado. A coisas que aconteceram e eu não posso mudar. Então eu acho que para ela, que ela pediu para eu falar sobre isso, seria esse o recado. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Ok. Acho que é isso. Acho que tem uns 10 minutinhos ainda, peraí. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Querem colocar no chat algum tema que queira que eu fale? Senão eu vou continuar aqui. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que ajuda muito, né? Que eu não sei se ela sabe o que ela gosta. Será que a gente sabe o que a gente gosta? Será que é claro pra gente o que a gente ama fazer? Uma das coisas que a gente pode fazer para procurar, assim, saber qual que é o nosso propósito, quais são as coisas que realmente fazem a gente viver todos os dias de uma maneira mais vívida,
não no automático da rotina. Né? Eu levanto, eu faço isso, eu faço aquilo, trabalho, pago os boletos no final do mês e depois é tudo a mesma coisa. Você amar o que você faz, né? Achar a sua missão e propósito, que é algo que eu vou trazer também mais profundamente. Isso faz com que os seus dias fiquem leves. E aí o que acontece é a inversão da situação que ela trouxe. Você vai ter que fazer algumas coisas que você nem curte tanto. Só que aquilo não vai ser um peso para você, porque você faz tantas coisas que você gosta, tantas outras coisas que você gosta, o seu dia, a sua vida, os seus planos estão cheios de coisas que você ama, que você vibra fazer. Que 2 horas, 3 horas de alguma coisa, de uma burocracia ou qualquer atividade que você não curta fazer, você vai fazer com gosto, vai mudar. Por quê? Você sabe que se você fizer essas atividades, tudo que você gosta vai fluir. E cada vez mais. E quanto mais você estiver engajado no seu propósito e na sua missão de vida, quer trabalhar com o que ama, acordar todos os dias feliz, motivado, porque você vai estar cumprindo a sua missão de vida. Porque você tem um propósito para levantar. Você vai fazer o que você ama. Aí as pessoas falam, mas eu não sei qual que é meu propósito, não sei qual que é a minha missão de vida. O que você faria de graça? O que você faria por prazer, assim? Do fundo do seu coração, que você faria por amor? Quais são as coisas que são muito importantes para você? Quais são as coisas que movem o seu coração? Por exemplo, as pessoas que trabalham, né, na África ou nesses lugares, ajudando pessoas. Eu admiro muito essas pessoas. Só que não é algo que eu faria. Então, assim, você pode se comover por algo, né? Mas isso não quer dizer que eu vou me mover para isso. Que eu necessito me mover para isso. Então, eu admiro as pessoas que ajudam. Se eu tiver condição financeira para ajudar, eu ajudo, só que eu não consigo estar lá para fazer o que eles fazem. E tá tudo bem. Eu não tenho que salvar o mundo. Porque se essa não é a minha missão de vida, se esse não é o meu propósito, vai ser o propósito de alguém. Não vai faltar. Mas o que você, por exemplo, uma atividade que você olha, você se comove e você faria também para ajudar as pessoas, para mudar a situação de alguém, seja no âmbito pessoal, profissional. O que seria? A Val tem um trabalho maravilhoso, lindo. Ela tá até sorrindo aí. A gente tá falando sobre isso nas sessões e enche o coração, porque ela tá alinhada com o propósito. E ela tá tão alinhada que vem pessoas às vezes querendo, né, confundir um pouquinho ou querer falar. Cada um tem uma opinião. Ela tá firme. Ela sabe o que ela quer. Ninguém vai tirar ela da linha. Então, quando a gente acha qual que é a nossa missão e o nosso propósito, nada tira a gente do nosso foco. E aí você fala, ai meu Deus, mas eu vou largar o meu emprego para, sei lá, seguir um sonho. Eu não vou ter aquele salário fixo, como que eu vou fazer? Faça o que você ama. Se você não pode, por exemplo, uma pessoa que tem um emprego, não é para jogar tudo pro alto, ninguém vai fazer nada na loucura. Mas começa a testar. O experimentar é o que vai fazer você se achar na vida. Eu fiz uma sessão com uma aluna
E quando a gente chegou na parte de missão e propósito, nós temos 4 minutos aqui. Quando chegou nessa parte de missão e propósito, ela não tinha enxergado a missão e propósito como o que ela ama fazer, mesmo que aquilo parecesse simples. Não precisa ser uma coisa mundial, não precisa ser uma coisa enorme aos olhos dos outros, mas tem que ser uma coisa enorme aos seus olhos. O que te encanta? O que você veria uma situação que você não conseguiria ficar sem fazer nada? Começa a se analisar e começa a buscar alternativas. Começa a experimentar. O nosso cérebro, ele foi feito para proteger a gente das situações novas. Por isso, muitas pessoas não conseguem ter sucesso. Porque elas têm medo do novo. E aí vem o cérebro e fala, não, não vai. Não vai, ó, você tem um salário. Não, não vai, olha isso. Não, não vai, olha aquilo. Começa a te colocar um monte de medo. E se você não está conectada com você, você entra na onda do medo. E você desiste. Então, para quem não, claro, não vai e nem deve jogar tudo pro alto, começa a fazer isso como uma segunda opção. Começa a buscar alternativas, se você não sabe o que você quer. E faça isso como um segundo plano. Até que esse segundo plano vire um plano A. Como foi na minha vida. Eu dava as aulas, mas eu tinha o meu emprego. Só que chegou um tempo que as aulas começaram a cobrir o salário que eu tinha. E aí eu tomei a decisão. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Senão eu não estaria aqui hoje. Mas eu tive que ter muita coragem para superar o medo, porque a mente vem o tempo todo colocando obstáculos ali. Então, busca essa conexão, faça uma lista de opções das coisas que você gosta e a partir daí comece a experimentar. Comece a experimentar um negócio pequeno, algo aqui, algo ali, até você entender qual que seria a sua missão de vida. Se organiza, planeja, para que você não perca o foco. Se você sai do seu foco, você jamais vai chegar no seu objetivo. Por isso, tudo isso é tão importante. Meninas, acho que o recado que eu tinha para dar era esse. Para quem assistir a aula depois, respondam todas as perguntas que eu fiz, que isso vai trazer muita resposta para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e logo mais a gente vai ter mais encontros com outros temas aí, tá bom? Gratidão a todos que participaram. Com meu beijo aí de boa noite e para quem vai assistir depois, tá bom? Beijão para vocês.